escuro no próximo culto, vocês estão liberados, tá? Mas a gente vai brilhar no nome de Jesus. Não, brincadeira, quando a gente comprou, eu postei essa semana, eu não sabia que era tão forte. Mas é assim que Deus faz, né? Então, estamos aqui para brilhar. Olha comigo a sua Bíblia, no livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, no capítulo de número 2. Ih, pastor, não sei onde fica Cantares. Acha Salmos, aí você vem vindo para frente, Provérbios, Eclesiastes, depois que você vai chegar em Cantares de Salomão. Deixa eu usar Salmo com referência, porque todo crente tem que saber onde está o livro de Salmos. Você acha os Salmos, aí depois você avança, Provérbios, Eclesiastes e depois Cantares. Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2. Vamos fazer menção somente a 2 versos desse texto nessa noite. O verso de número 2, perdão, o verso número 1 e o verso de número 2. Quem for encontrando vai dando glória e glória. Amém. Pelo barulho do glória que a maior parte já achou. Então eu vou ler. Se você por acaso não encontrou, você pode acompanhar aqui pelo Data Show, tem até com efeitos visuais aqui também para você poder acompanhar. Diz assim: Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2, verso 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Verso 2: Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Vou repetir. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Amém? Tem texto que a gente lê, já entende que Deus vai falar, já começa a glorificar. Tem texto que a gente lê e fala, não entendi nada. Mas você vai entender. O que acontece, irmãos? Salomão, filho de Davi, ele escreveu 3 livros. Ele tem 3 livros atribuídos à autoria a Salomão. E esses livros ele escreveu cada um em uma fase da sua vida. Cada um desses livros reflete um momento, uma etapa da vida de Salomão. O primeiro livro que ele escreveu é esse que nós lemos aqui, Cântico dos Cânticos. Ele escreveu muitos cânticos, só que este é o cântico supremo. É o maior, é o melhor, é o mais destacado. Por isso ele deu origem a este livro. Ele é um poema, e um poema em forma de diálogo. Nós vamos falar mais sobre ele. Esse é o primeiro livro que Salomão escreveu. Quando Salomão escreve esse livro, ele ainda era um jovem, por volta de 20 e poucos anos, 25, 27, 29 anos, no máximo. Então um homem ainda descobrindo muitas coisas da vida, e muito encantado com tudo aquilo que a vida podia oferecer, e ele apaixonado. Você vê, quem conhece o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, sabe que é um livro com uma linguagem poética. Ele fala sobre o amor, o relacionamento conjugal, diversas coisas. Aí passa um tempo, Salomão vai ficando mais velho, mais maduro, e aí ele escreve seu segundo livro, que é o livro de Provérbios. De todos os provérbios, nem todos ali são de Salomão. Alguns não são compostos por Salomão. Mas Salomão compôs, ele sozinho, mais de 3.100 provérbios. E ele faz uma coletânea de provérbios que ele mesmo criou pela inspiração do Espírito Santo de Deus, junto com alguns outros provérbios de outros sábios de Israel. E ele compõe aqui o livro de Provérbios. Neste livro, Salomão já não é mais aquele jovem apaixonado, deslumbrado com a vida, não. Ele já é um homem maduro, ele é um homem centrado. Ele faz aqui um papel como de um pai de família, orientando os seus filhos no caminho que devem andar. Ele dá direções, dicas, conselhos, ensinamentos sobre a vida, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre a vida moral, sobre religião, sobre várias coisas. Então, no livro de Provérbios, nós temos uma segunda etapa da vida de Salomão, um Salomão maduro, um Salomão homem ali, já centrado, experiente, e que estava ensinando as pessoas sobre o que ele havia aprendido da vida. E aí ele escreve depois o seu terceiro livro, o livro de Eclesiastes, ou O Pregador. E o livro de Eclesiastes, Salomão escreve já no final da sua vida, no ocaso da sua vida, já próximo da morte.
E quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, quem já leu, conhece esse livro, sabe que o tom do livro ele é um pouco mais sombrio, ele é um pouco mais melancólico, talvez mais triste, mais pesado. Por quê? Porque Salomão já havia vivido muitas coisas, já havia experimentado muitas coisas, e ele chega à conclusão no final da sua vida, expressando através de uma frase que ele repete muitas vezes no livro de Eclesiastes, onde ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E esse vaidade não tem a ver com a vaidade de beleza, de se cuidar, de estética, não. Essa vaidade tem o significado de que as coisas são passageiras, de que as coisas vêm e passam rapidamente, de que a vida ela é fugaz. Quando você vê, você está aqui e depois não está mais, que você passa por uma situação difícil, você acha que vai acabar com a tua vida e depois tudo passa e você nem lembra mais. Você passa por um momento de alegria e pensa que vai durar para sempre e depois aquele momento também termina, porque tudo na vida é passageiro. Tudo passa. Tem jovem, por exemplo, Eduardo, adolescente, começa um namorico ali, aí o namoro não dá certo. Aí termina, fala: ai, eu morrer, ai, minha vida vai acabar, não é nada. Daqui a pouco você arruma outro namorado, você vai ver, você não vai nem lembrar da cara daquele infeliz lá, nem lembrar. Alguém falar o nome dele, você nem lembrar que existe mais, porque tudo passa. Olha para o seu irmão e fala assim: as coisas passam, vai assim, a vida passa, aproveite, aproveite esse momento do culto, irmão, ele acaba rápido. Daqui a pouco a gente vai estar dando a bênção apostólica, você vai voltar para sua casa, aí segunda-feira tem trabalho para ir, tem escola, tem faculdade, tem ônibus para pegar, tem trânsito. Quando você está aqui, aproveite, porque passa a vida. Então esses são os 3 livros de Salomão. E hoje a gente vai falar sobre o livro de Cantares, o primeiro deles. O livro de Cantares, ele, como eu falei, ele é um poema em forma de diálogo que retrata o romance de um homem que, segundo a interpretação teológica, é o próprio rei Salomão, e de uma mulher que não se tem o nome dela, mas ela é conhecida por Sulamita, que é do lugar da origem de onde ela vem. E quando você lê o livro de Cantares, você vê desde o primeiro capítulo um encontro entre este casal. Só que o livro não dá tantos detalhes de como isso aconteceu. Então, para a gente entender, a gente tem que recorrer à história. Os historiadores nos ensinam, nos contam. E o que eles contam? Que Salomão, ele foi o maior rei que já existiu. Durante o período de Davi, o seu pai, Davi batalhou, lutou em muitas guerras. E Davi conquistou muitos territórios. Só que quando Salomão sucede Davi, após a morte de Davi, Salomão toma o trono, Salomão vive um tempo de paz. E durante os 40 anos do reinado de Salomão, Israel viveu um tempo de paz. Então, como Salomão não tinha que sair para a guerra, não tinha que investir na guerra, Salomão começa a investir o seu tempo, os recursos do reino e tudo mais, para fazer o reino crescer. Então Salomão faz alianças políticas para estender o território. É por isso que Salomão tem 700 mulheres e 300 concubinas. A gente pensa que Salomão gostava de casar, mas não é isso não. É porque ele precisava casar com as filhas de príncipes e de outros reis vizinhos para fazer alianças políticas, para poder estender o território de Israel. E Salomão se torna um rei tão importante, e quem já viu a bandeira de Israel, vê que no centro é uma bandeira branca, e no centro tem uma estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi. E em cima e embaixo da estrela tem 2 traços, 2 traves. Essas traves representam o reinado de Salomão, que está guardando a estrela e está também demonstrando que Salomão ampliou os territórios, como se aqueles traços estivessem grudados na estrela, próximos dela no início, e ele foi crescendo e ampliou os territórios. A bandeira de Israel demonstra o reinado desses 2 reis, o rei Davi no centro e o rei Salomão, ampliando o tamanho do território e fazendo de Israel uma grande e importante nação na humanidade. Aí, esse Salomão, que era tão importante, recebia muitas visitas de nobres, de outros reis, de outros príncipes. Todos vinham até a corte, as pessoas vinham de distâncias muito grandes, de outros continentes, para
Salomão, ver quem era aquele homem tão sábio, aquele homem tão rico, aquele homem tão importante. As pessoas tinham curiosidade. Se fosse hoje era fácil, você veria uma foto dele pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, mas naquela época não tinha. Então quem queria conhecer Salomão tinha que ir até lá, e as pessoas iam e faziam audiências com Salomão, davam um banquete para conhecer Salomão, e Salomão ficava muito ocupado com esses compromissos dentro do palácio. Só que Salomão sabia que um rei não pode governar conhecendo apenas o palácio. Ele tem que conhecer o seu território e o povo que habita nele. O rei não governa só para os príncipes, só para os nobres, ele governa para todo o povo. Só que Salomão não conseguia sair, porque ele era muito popular, muito famoso. Então o que ele fez? Em determinado momento, Salomão chama os seus servos e fala assim para eles: tragam para mim uma roupa de pastor de ovelhas. Eles não entenderam nada do céu. Aí Salomão foi lá no quarto, tirou a coroa, tirou o seu manto real, todas as suas vestes de rei, e colocou aquela roupa de pastor. Pegou um cajado de pastor e foi saindo de fininho pelos corredores do palácio. Quando ele chega na saída ali do palácio, alguns guardas com a mão dele pararam e falaram: para aí, pastor de ovelhas, da onde você vem, para onde você vai, quem é você? Ele falou: sou apenas um pastor que vim aqui para conhecer o reinado do grande rei Salomão. Ele falou: então pode passar e vem, veja as maravilhas que Salomão construiu. E aí ele começa a andar pelo reino, ele começa a andar pelos lugares, e ele vai abordando as pessoas e fazendo ali uma pesquisa de campo, dizendo assim: o que você acha do rei Salomão? O que você acha de bom no reino dele? E o que você acha de ruim no reino dele? O que ele tem que melhorar? O que ele tem que fazer? E ele começa a perguntar para ouvir e entender a situação do povo, o que o povo estava vivendo, o que o povo estava passando, o que o povo estava ali experimentando de situações. E ele começa a fazer essa pesquisa de campo. Ele vai andando, vai passando por vários lugares, por várias ruas, pelos comércios, pelas fábricas, e aí de repente ele chega na parte mais distante do palácio, no vale. Quando ele chega no vale, ele desce até os lagares. O que eram os lagares? Eram os lugares onde a uva que era colhida era pisada. Então eles colocavam as uvas dentro de tanques, ficavam num lugar bem baixo, no vale bem profundo, e ali era muito fresco, tinha muita vegetação, era um lugar que o calor não chegava, não era um calor tão opressor, e ali ficavam as donzelas, ou as virgens de Israel, com roupas brancas, como túnicas brancas, pisando as uvas o dia inteiro. E elas pisavam a uva, e à medida que pisavam as uvas iam ali produzindo vinho, e eles recolhiam aquele vinho, e esse vinho nobre era o vinho que era servido no palácio dos banquetes de Salomão. E ali Salomão desce para observar as trabalhadoras, os trabalhadores do lagar. E quando ele está vendo, entre as moças que estavam lá, uma moça chama a atenção dele. A pele dela era uma pele escura, provavelmente ela tinha uma origem africana, é o que hoje a gente chama de uma mulher preta, uma pele, mas era um preto retinto mesmo, muito escura a pele dela, e ela ainda trabalhando ali no sol, ao ar livre, ainda ficava mais bronzeada, e de todas as mulheres, aquela chamou a atenção de Salomão, pela sua beleza diferenciada. Aí Salomão começa a olhar para ela, e ela começa a olhar para Salomão. Aí Salomão olha para ela, e ela olha para Salomão. Aí Salomão dá uma piscadinha assim, charmoso. Mas ela não sabia que era Salomão, porque ele estava com roupa de pastor de ovelhas. E ela olha aquele homem vestido de pastor, e aí ela dá um sorriso para ele. Aí Salomão se aproxima dela e fala assim: moça, você é muito bonita, sua beleza me encantou. Quem é você? E aí eles começam ali a travar um diálogo. E ela diz assim para ele: olha, não olha para a minha aparência e não me despreze porque minha pele é mais escura. Porque os judeus eram um povo que não se misturava com outras raças. Eles não se misturavam, então o judeu casava com o judeu. E o judeu não tem pele escura. Então ela tinha medo dele repeli-la, dele afastá-la por causa da cor da sua pele, temendo o preconceito. Só que pelo contrário, Salomão ficou encantado com a beleza dela. E eles começam ali a conversar. E daquela conversa nasce um romance. E Salomão fala para ela assim: olha, você me conheceu aqui como
pastor de ovelhas. E você se apaixonou por mim, eu me apaixonei por você do jeito que você é. Só que eu preciso te falar uma coisa: eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu não sou um mero pastor de ovelhas. E ele abaixa o capuz e fala: eu sou o seu rei. Eu sou o rei Salomão. E a moça fica espantada. E ele fala assim: não fique surpresa, porque este romance está começando aqui, mas ele não termina aqui. Ele vai continuar. E ela fala assim: mas você vai embora, vai me deixar aqui? Ele falou: eu vou embora agora, mas eu vou voltar para o palácio, e eu vou preparar um lugar, uma recâmara no meu palácio, e quando tudo estiver preparado, eu volto aqui para te buscar, e eu vou te tirar do lagar, eu vou te tirar deste local escuro, eu vou te tirar deste vale, e eu vou te colocar em um palácio, em um lugar diferenciado. Aleluia. E os teólogos, irmãos, entendem e associam que nessa história Salomão representa o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, e essa mulher representa a igreja, representa cada um de nós. Quando o rei desce à terra e ele encontra aquela mulher trabalhando duro, pisando as uvas, fazendo a obra que era da responsabilidade dela, nasce entre eles uma conexão, nasce entre eles uma ligação, e uma ligação de amor, e por causa desse amor, aquele rei volta para resgatar aquela mulher e levá-la para um lugar seguro. E eu quero te dizer uma coisa: você pode não entender ainda, mas existe um rei que já desceu aqui na terra, e ele está aqui hoje, e ele está olhando para você, ele está vendo a sua vida, ele está vendo o seu trabalho, ele está vendo a sua trajetória, ele conhece você, e ele está dizendo assim: não se aflija, aguenta só mais um pouquinho, porque eu vou voltar, e quando eu vou voltar para te buscar, eu vou voltar para te levar, eu vou voltar para que você esteja comigo, não mais no vale, não mais no profundo, mas em um palácio de ouro, seguro, num lugar de bênção e de vitória. Você consegue olhar para um crente do seu lado, para o irmão, uma irmã, e dizer assim: o rei vai voltar para buscar a gente, o rei vai voltar para nos buscar. E Salomão volta para buscar a moça, e aí começa o romance deles, a história. Ela se torna mais uma das suas esposas, e a história deles começa a acontecer. Nós chegamos no texto onde eu li aqui. Até agora estou fazendo a introdução, só estou te situando na história. Quando eles começam ali a se relacionar, eles trocam juras de amor, elogios, palavras bonitas, palavras doces. Era o início do relacionamento, e no começo é assim. Aliás, eu vou até dizer uma coisa, meu irmão: se no começo do namoro não for assim, cuidado, porque a tendência é ficar um pouquinho mais difícil depois. Se já começar ruim, se já começa um olhando para o outro assim, e fazendo assim, se já começa assim, irmão, escapa-te por tua vida, foge, pede livramento do Senhor, porque o começo tem que ser romântico, depois a gente segura as pontas, mas no começo, pelo menos, tem que ser uma vez. Se no começo já é complicado, depois, irmão, segura. Quem está entendendo o que Deus está falando? Foi só um parêntese só, tá? Só um alerta. Não é? Aí eles começam o romance. E o capítulo 2 começa com um diálogo entre eles. E nesse diálogo, a frase é, o verso 1: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. E muitas pessoas, equivocadamente, pensam que a rosa de Saron e o lírio dos vales é Jesus, mas não é, porque neste diálogo aqui, quem fala essa frase, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, não foi o rei. Quem fala essa frase é a Sulamita, é a esposa. A rosa de Saron e o lírio dos vales não
a rosa de Saron e o lírio dos vales, sabe quem é? Dá uma olhada para a direita e para a esquerda. Fala para assim: o lírio é de você que o pastor está falando. O flor é de você que o pastor está falando. É sobre você nesta noite. Às vezes a gente não entende, interpreta errado, mas eu quero te dizer uma coisa: quando ela fala, eu sou a rosa de Saron e eu sou o lírio dos vales, ela está falando de características do povo de Deus, da noiva do Senhor, da igreja escolhida pelo Senhor. E aqui é que começa a nossa mensagem dessa noite. Porque ela fala assim, olha o texto: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. A igreja fala, a noiva fala. Aí o noivo responde assim, ele esquece a parte da rosa de Saron, ele não comenta sobre a rosa de Saron, mas ele fala no verso 2: você é um lírio mesmo, mas você não é um lírio comum, você é um lírio entre espinhos, um lírio que cresceu entre espinhos. E é interessante, porque a pessoa olhando para a sua própria vida se dá duas características: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Só que quando o rei responde para ela, o rei só fala sobre uma característica: ser o lírio dos vales. E se o rei falou sobre uma, nessa noite nós vamos falar sobre uma. Você vai entender o que é ser o lírio dos vales na presença do Senhor. O lírio dos vales, é bem interessante que ele é uma flor que ele não é plantada num jardim. As pessoas não pegam uma semente de lírio dos vales e vai estar no jardim, abre uma covinha, planta lá e rega e cuida. Não era assim. Essa flor ela nasce nas margens, nos vales, nos baixios do Rio Jordão, lá nas planícies da Palestina. Quando o Rio Jordão tinha a época das cheias, o nível das águas subia, e ali ele ia levando toda a vegetação ao redor. E aí pegava alguns restos de planta, as sementes, o pólen das flores e tudo. E aí a água ia levando e espalhando aquelas sementes pela terra. Quando a água baixava e o rio voltava ao seu tamanho normal, aquelas sementes que ele tinha levado se depositavam na terra e começavam a crescer. Só que veja, o lírio não escolhia aonde ele era plantado. O lírio não escolhia o lugar onde ele ia nascer. O lírio não opinava sobre o lugar aonde ele deveria crescer. Mas uma vez que ele estava plantado, ele tinha a obrigação de crescer. Glória a Deus! Geralmente ele ficava plantado em meio a pântanos, em meio a vales, às margens do rio. Mas mesmo naqueles lugares, o lírio crescia e florescia. Mesmo em condições contrárias, mesmo em condições inóspitas, mesmo sem ter um cuidado pessoal, não tinha ninguém do lado do lírio fazendo carinho, conversando com ele, adubando ele, não. A semente era depositada lá, e naquele lugar onde parecia que não ia dar nada, o lírio crescia, a sua raiz se fortalecia e ele se desenvolvia. Pastor, não estou entendendo. Alguns irmãos já entenderam, alguns já pegaram. Para você que não entendeu, eu vou te dizer agora: você é lírio do vale. Jesus se plantou em muitos lugares. Talvez você não seja plantado profissionalmente aonde você queria. Você fala: Senhor, esse trabalho parece um pântano, este lugar não tem como crescer aqui. Mas se você é lírio do vale, você vai crescer nesse lugar. Jesus se plantou, você vai crescer. Às vezes você olha para a família e fala: Senhor, olha minha família como é, olha essa pessoa, olha meu pai, olha minha mãe, olha meu irmão, olha o marido, olha meu filho. Mas mesmo neste lugar onde tudo parece que vai dar errado, neste lugar Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer crescer. Mas temos uma geração de pessoas, pastor, que precisam ser cuidadas individualmente. Precisam de, o tempo todo, ter um babá, um psicólogo, alguém para ficar acolhendo. Só que Jesus, o Rei, nos diz que nós somos
lírios dos vales. Aleluia. Planta que nasce em qualquer lugar onde a semente É verdade. onde as outras sementes não brotam, o lírio brota. Glória a Deus. Aonde os outros não prosperam, o servo de Deus prospera. Aonde a pessoa entra lá no hospital com uma enfermidade e sai de lá sem nenhuma esperança, já com uma sentença de morte, o lírio do vale sabe que a vida dele, a saúde dele está na mão do Senhor, e o Senhor é o médico dos médicos, e ele pode entrar lá, mas se Deus quiser, vai tirar ele de lá, ele vai sair e vai contar testemunho de vitória. O lírio do vale sabe que pode morar num quintal complicado, com os vizinhos tribulosos, com parentes, tudo junto, misturado. Mas mesmo neste lugar, mesmo no pântano, Deus faz você crescer. Aleluia. E crescer para se destacar. Você consegue ser profeta nessa noite? Olhar mais uma vez para um irmão, para uma irmã e dizer assim: Deus vai te fazer crescer onde vocês. Deus vai te fazer crescer no lugar onde Ele te plantou. Deus vai te fazer brilhar onde Ele te colocou. Glória a Deus. Em qualquer lugar o milho cresce. Só que as palavras do rei foram: você é lírio do vale. Só que você nasceu em meio a espinhos. Por quê? Porque assim como nas cheias do Jordão as sementes de lírio eram espalhadas, também as sementes de espinheiros eram também espalhadas. E o espinheiro também nasce em qualquer... Quem conhece o espinheiro aí? Meu Deus. Eu conheço um monte. E o espinheiro, ele é um arbusto seco, e as suas pontas são realmente ali bem afiadas, que são os espinhos. E o espinheiro, ele cresce rápido. Então a semente do lírio está plantada, o lírio começa a crescer, o arbusto do espinheiro ao redor começa a crescer e cresce mais rápido. E às vezes é assim, irmãos. A gente tenta fazer as coisas certas, está plantado no Senhor, está caminhando ali na palavra, está dizimando, está ofertando, está vindo no culto, veio na campanha mesmo com a chuva que deu quinta-feira, faz as coisas certas, vem no ensaio, departamento de... acorda cedo para participar da escola bíblica dominical, está ali fazendo, aí você olha o espinheiro lá, e o espinheiro crescendo, aí você vai falar: mas o que está acontecendo? O lírio cresce mais devagar, o espinheiro cresce mais rápido. Só que o lírio, ele se destaca entre o espinheiro. Quando o lírio cresce e o espinheiro cresce ao redor, qualquer pessoa que passa não vai falar: olha, tem um espinheiro aqui. Ele não vai nem ligar para o espinheiro. Sabe quem ele vai ver? É o lírio que vai chamar a atenção. É o lírio que vai se destacar. E esse é você, no meio de uma multidão de espinheiros, no meio de uma multidão de pessoas fazendo mal, fofocando, falando mal, puxando o tapete, querendo desejar coisas ruins. Você vai ser lírio dos vales, vai crescer, vai brotar, vai florescer e vai ser destaque. E o lírio vai crescendo, e o espinheiro vai crescendo ao redor. Só que qual que é a função do espinheiro? A função do espinheiro é espetar, ferir, sufocar. E o espinheiro cresce a uma altura menor que a do lírio. Então o lírio cresce nessa altura aqui, o espinheiro cresce até aqui. Então a flor do lírio, que fica na ponta do caule, ela fica longe dos espinheiros, ela fica fora do alcance do espinheiro. Mas quando vem os ventos, quando vem uma ventania, o caule do lírio, ele é flexível. E aí quando bate o vento, o lírio faz assim, ó, ele tomba. E quando ele tomba, ele desce. Quem está lá embaixo esperando ele? Quem está? Os espinheiros da vida são aqueles que esperam os nossos momentos de fraqueza.
Os espinheiros da vida são aqueles que esperam, fica só ali paradinho, esperando o vento soprar, dizendo assim: hoje ele está ali, ó, é lírio, tá bonitona arrumada, cabelinho na régua, tá ali, ó, tá brilhante, maquiada, ele tá bonito. Só que logo o vento vai soprar, e quando soprar ele vai tombar, quando soprar ela vai cair, e quando cair, ó, eu vou estar aqui, ó, esperando para poder espetar, para poder ferir. Irmão, todo mundo, todo lírio tem um monte de espinheiro ao seu redor, pessoas que estão ali esperando a sua queda, esperando o momento que você vai fraquejar, esperando o momento em que você vai pensar em desistir. Mas eu quero te falar uma coisa: o vento, quando sopra, ele dobra o lírio, e o lírio até tomba, só que o vento não sopra para sempre. E quando o vento para de soprar, o lírio que tombou, ele volta ao lugar de novo, o lírio que caiu, ele levanta de novo. Pastor, eu não entendi. Há um tempo que muitas vezes a gente se enfraquece, a nossa fé fraqueja e a gente cai, mas se você caiu, não vai ficar caído para sempre. O vento vai parar de soprar, e Deus está levantando lírios aqui nesta noite. Eu profetizo que Deus está interrompendo ventanias, que Deus está interrompendo tempestades, e está levantando lírios dos vales que estavam caídos aqui. Eu não sei o que te caiu, se foi um pecado, se foi uma perseguição, se foi uma palavra, se foi uma depressão, uma enfermidade, uma porta fechada, mas eu profetizo que esse vento está cessando, esse vento está parando, e você vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar. O lírio tomba, e o espinheiro está aqui, ó. E quando ele cai, os espinhos perfuram a flor, perfuram as folhas, se possível perfuram até o caule, dependendo do quanto ele cai. O lírio se machuca, sente dor, fica triste, mas não dura para sempre. Ele cai, se fere na queda, mas o vento para de soprar, e ele, ó, sobe de novo. E quando ele sobe de novo, você olha para aquela flor, pastor, e você vê os furos. Você olha para aquela folha de corizalia, e você vê as perfurações causadas pelos espinhos. Tem pessoas aqui dentro com cicatrizes de muitos espinheiros que você já pensou. Palavras que são como espinhos que machucaram. Você tem as cicatrizes até hoje de coisas que você pensou. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não tem esse versículo na Bíblia, mas eu vou escrever ele aqui na minha. Aleluia. 1 Rafael, capítulo 1, versículo 1. Glória. Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Aquilo que não te destrói te fortalece. Aquilo que não acabou com você vai servir como um remédio, como um alimento. Você vai sair dessa prova mais forte, vai sair mais sábio, vai sair mais madura, vai sair mais espiritual. Você pode ter caído, pode ter se ferido, mas Deus está te levantando, e você vai levantar com cicatriz. Sim, só que quando você olhar para a cicatriz, não são marcas de derrota, são marcas de um vencedor, são marcas de uma vencedora, marcas de alguém que caiu, que passou pelo processo e que venceu o processo e traz as marcas da vitória. Quando Jesus está crucificado, e ele chega para os discípulos e Tomé não acreditava, eu não acredito que ele voltou, não acredito que ele ressuscitou. O que Jesus faz? Veja ao meu lado, onde a lança transpassou. Veja meus pés e as minhas mãos, que sou eu mesmo. Essas marcas dos cravos, as marcas da coroa de espinhos, as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, não são marcas de derrota, são marcas de alguém que venceu. Glória a Deus. Aleluia. Valorize as cicatrizes que você tem, valorize as cicatrizes que você traz, porque elas são marcas da sua história, de uma história de vitória. Estou acabando já, estou encerrando. Veja só, irmãos, o lírio caiu, se feriu, levantou,
Pensa que vai ficar daquele jeito? Dentro da planta começa a correr um processo de cura e de cicatrização. A seiva que ela extrai lá, que vem lá das profundezas das raízes e que corre pelo caule da planta, ela vai fluindo até chegar nas partes feridas e machucadas, para que como uma resina ela possa ali fazer um processo de cicatrização naquela folha. Onde havia um furo, uma rachadura, um rasgo, ele começa ali a cicatrizar. Só que interessante que o lírio, ele não é uma flor perfumada na sua folha, nem na sua flor. Sabe o que é perfumado no lírio? É exatamente essa resina que corre no seu interior. Então, enquanto ele está perfeito, a resina permanece no interior. Quando ele é perfurado, quando ele é ferido, para poder cicatrizar, aquela resina que está dentro começa a correr e ela vai saindo. E aí, quando ela sai, quem está ao redor pode, sentir o perfume que vem do interior. Pastor, não entendi. De novo, vou te explicar novamente. Tem algo especial de Deus que está aí dentro, e que só no momento da prova, é só no momento da luta, é só no momento da perseguição que isso que está aí dentro vem à tona. Porque quando está tudo bem, quando o emprego está lá, a saúde está lá, a família está bem, está tudo bem, tudo vai bem, a gente fica acomodado e tranquilo. Mas quando começa a vir os ferimentos, é necessário vir a seiva para cicatrizar. E essa essência, isso que vem de dentro, é o Espírito Santo de Deus que está no meu interior, que está no seu interior, e ele aparece, ele se mostra no momento da prova, no momento da luta, no momento da dificuldade. E quem passa ao seu lado olha e fala assim: mas ele estava ferido, mas ela estava ferida, mas agora eu chego perto dela e ao invés de ver lágrimas, murmuração e reclamação, eu sinto o bom perfume de Cristo, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a força de alguém que tinha tudo para permanecer caído, mas se levantou e está de pé, porque a força de Deus corre no interior dele, corre no interior dela. Deus usa as provas para extrair o melhor de nós. Irmão, se você for na feira e comprar 2 laranjas, você vai gastar uns 50 centavos, 30 centavos. Você compra 2 laranjas lá na feira. Só que você pegar essas 2 laranjas e levar para um restaurante, faz um suco, 7, 8 reais um copo de suco por aí, qualquer esquininha. Por quê? Quando a laranja é espremida, ela dá o seu. Eita Deus! A uva! Eu comprei hoje uma caixa de uva, pastor, na feira. Gosto de comer uma uva boa, sem semente, aquela top. 10 reais a caixinha da uva. Só que se aquela uva ela for amassada, extrai o sumo dela, e ela fermenta e faz um vinho, tem garrafas de vinho que custam ali centenas de milhares de dólares de euros, porque a uva dá o seu melhor quando ela é espremida. Meu Deus! Você vai comprar uma azeitona, você paga ali 10 reais um potinho com azeitona. Só que se aquela azeitona for prensada, você extrai o azeite vale muitas vezes mais. Quando Deus te aperta, quando Deus te espreme, quando os espinhos te ferem, quando você cai, não pensa que é para a sua derrota, é para Deus poder extrair o melhor que está dentro de você. É aquilo que estava guardado, que nem você sabia que estava, que nem você sabia que tinha, aquela força que você nem sabia que você tinha. Quando você passa pelo processo, aquilo vem à tona, aquilo sai, aquilo traz a existência e você fala: eu não sabia que eu tinha força para suportar. Só que hoje, o meu testemunho de vida, a minha postura diante de Deus, tem mostrado que Deus era a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou falar só mais uma coisa, vou contar uma historinha para a gente encerrar. Quando o espinho fere o lírio, intercessora Paula, o lírio se levanta e ele libera a sua seiva para poder exalar perfume. Quem é espinheiro só sabe ferir. Quem é espinheiro só sabe machucar. Meu Deus! Mas o lírio não machuca. O lírio não fere ninguém. O lírio não retribui nessa mesma moeda, porque a natureza do lírio é exalar perfume. Glória a Deus! Deus não te chamou para responder para ninguém, para dar vingança para ninguém, para fazer nada.
você não é espinheiro, você é lírio do vale e Deus te chamou para exalar. Essa é a sua natureza. E tem uma historinha que fala exatamente sobre isso. Um homem sábio, ele chegou à beira de um rio e ele viu um escorpião. E o escorpião foi andando assim pelo rio, andando, e ele entrou no rio. E quando aquele escorpião entra no rio, ele começa ali a se afogar. E o homem então vai tentar tirar o escorpião da água. E quando ele se aproxima assim para pegar o escorpião vem com o ferrão, tenta ferir ele, tenta picar ele. Aí ele tira a mão rápido, olha de novo, o escorpião continua se afogando, ele vai lá, tenta de novo pegar o escorpião. Quando ele põe o escorpião na mão, o escorpião tenta ferir ele de novo. Aí ele pega, solta o escorpião na água de novo. E uma pessoa passando do lado, você não percebeu? É da natureza do escorpião. Ele só sabe picar, ele só sabe fazer mal, ele só sabe envenenar. Quando ele falou, da natureza dele é picar, mas a minha natureza é de ajudar. Aí aquele homem foi, pegou um tecido, amarrou na mão, pegou um galho de árvore, uma folha grande, foi lá com aquela estrutura, ele foi lá, levantou o escorpião e tirou ele da água. Ele falou, você pode ser isso, mas eu não vou deixar a sua natureza transformar a minha natureza. Se você é assim, se você fala mal, se você fofoca,